Você já se deparou com alguém que você percebe que é desatento, agitado ou então muito impulsivo? Isso é o que nós vamos falar hoje. Olá, me chamo Janaína Siqueira, sou psicóloga, mãe, professora, doutora em psicologia e diretora do NESME. Hoje vamos começar do começo. O que é TDAH? Gente, nós vamos falar hoje sobre TDAH, um assunto que eu amo. E a primeira coisa que é importante você saber é que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a pessoa nasce TDAH. Ninguém pega TDAH, virei TDAH depois da adolescência, não tinha nada, tomei um tombo e virei TDAH. Não, isso não. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele acompanha todo o desenvolvimento, que pode ser que ele, às vezes, diminua muitos dos sintomas na vida adulta. Mas, para que você seja um adulto com TDAH, é importante que você tenha tido esses sintomas desde a infância, desde a adolescência e, inclusive, na sua vida adulta. A recorrência desse transtorno nos familiares é de 2 para cada 10. Então, por exemplo, já foram feitas várias pesquisas onde gêmeos univitelinos que têm a mesma predisposição para o TDAH. Então, gêmeos univitelinos, eles dizem que 70% também possuem. O TDAH, ele pode vir por 3 pilares: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Você pode ter os 3 juntos, que a gente fala que é o TDAH, ou então você pode ter o tipo só desatentivo ou o tipo só hiperativo. É comum que aconteça onde haja as duas formas, tanto a desatenção quanto a hiperatividade, mas eu já peguei pacientes que não são desatentos, mas são hiperativos. E às vezes confundem com TAG, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Por isso que é tão importante procurar um profissional que entenda da área para que faça o diagnóstico adequado. A desatenção, ela tem que estar presente há mais de 6 meses. Também faz importante observar se essa desatenção acontece em todos os ambientes da vida. Ninguém é TDAH só na escola. Em casa tá tudo bem, não esquece nada, a atenção dela é boa, a memória operacional, quer dizer, ela consegue fazer as coisas, não perde objetos, mas só na escola isso acontece. Ou ao contrário, na escola tá tudo bem e em casa isso muda. O TDAH, ele tem que estar presente, que a gente chama de perversidade. Claro que em alguns ambientes isso pode ser um pouco mais contido, mas sempre tem que estar presente. Por quê? Porque às vezes você percebe uma pessoa muito ansiosa num ambiente de trabalho, mas em casa ela não é, então o que tá atrapalhando a atenção não é o TDAH, é a ansiedade. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Então, observar se isso acontece em todos os ambientes. Essa é uma dica muito importante. Mas antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e não se esquecer de colocar aqui nos comentários sobre quais assuntos você gostaria que nós falássemos aqui no canal. Então, para o seu paciente você acompanhar e entender essa desatenção, faça uma anotação de quando ele se percebe desatento. E aí você vai detectar se é por uma desatenção de uma função cognitiva mesmo alterada, ou então às vezes pode ser um quadro emocional de ansiedade que também afeta a desatenção. Outro sintoma observado é a hiperatividade. Como que esse paciente manifesta? Ele batuca, ele mexe as mãos. Se for criança, às vezes elas mesmo rodam, tá assistindo televisão, assiste até a televisão de cabeça para baixo. Se for adulto, eles começam então a ficar mais inquietos, levanta, assenta, não consegue assistir a aula até o final, porque eles precisam, a gente fala até como se fosse um relaxamento motor. Quando eu converso com os pacientes assim, eu pergunto, mas por que você às vezes batuca tanto, então mexe tanto? Tem alguns que faz até espasmos assim. Ele falou, é como se estivesse relaxando o corpo. Então é uma coisa prazerosa e às vezes necessária. O que a gente faz para isso? Uma dica que eu dou é que eles coloquem um elástico, uma buchinha de cabelo no braço, ou então, sabe aquele terçozinho ou umas bolinhas que a pessoa fica rodando? Tem que entender que ela não tem como controlar isso no sentido de deixar de querer fazer. O que ela pode fazer é utilizar isso de uma forma que não seja tão impactante e atrapalhe quem está do lado ou a pessoa que está convivendo. Porque é muito interessante. Quem se incomoda mais com a agitação é quem convive, não o próprio paciente. Hoje em dia, existem às vezes nas cadeiras escolares, eles colocam um elástico na cadeira para a criança colocar o pé e ficar balançando assim, porque aquilo ali serve como um apoio dessa necessidade que o paciente com TDAH tem de fazer essa movimentação motora. É importante também a gente entender que a criança, ela parece mais hiperativa, porque ela foi menos contornada e controlada ao longo da vida. O adulto, ele vai ficando mais com sintomas de desatenção e a
a hiperatividade vai ficando controlada, porque ele vai aprendendo que aquilo ali durante, né? Fica quieto, menino, para de mexer, parece que tem um bicho carpinteiro. Ele vai se controlando. Não quer dizer que o adulto não tenha hiperatividade, na verdade ele vai aprender a controlar, e a criança ela ainda está nesse prazo, né? Nessa parte de desenvolvimento desse controle inibitório. Então vamos lá, os subtipos de TDAH, recapitulando. Primeiro, apresentação combinada, que é a desatenção mais a hiperatividade e a impulsividade. O segundo, a apresentação predominantemente desatenta, aí o indivíduo é só desatento. Ou então, a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva. Então são essas 3 combinações, ok? É importante a gente entender que tem que ter um padrão persistente desses sintomas. Eles têm que estar presentes há mais de 6 meses. Os sintomas interferem na qualidade ou reduzem a qualidade de vida desse paciente e de seus familiares. E a quantidade de sintomas para o adulto são menos quantidade do que para a criança. Conforme eu já disse anteriormente, o adulto ele vai aprendendo a se controlar e a se ajustar. Mas isso não quer dizer que não seja TDAH. Já que a gente está falando sobre o que é TDAH, é importante que, além de saber os sintomas, porque isso você pode ler em qualquer livro, qualquer YouTube aí você vai encontrar, o que é válido para você que está assistindo esse vídeo aprender? Existem comorbidades, quer dizer, outros transtornos que podem ser confundidos com TDAH. E se você tiver um diagnóstico errado ou um subdiagnóstico onde você poderia ter TDAH e não é atendido de forma adequada, isso pode impactar muito a sua qualidade de vida. Apesar de ser hiperatividade, que a gente já falou, desatenção ou os 2 combinados, vários outros transtornos também apresentam esse tipo de sintoma. Como, por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela também pode batucar as pernas, ela pode roer as unhas, que a gente chama de onicofagia, pode às vezes arrancar cabelo, pode sentir até um desconforto ansioso, coisas que o TDAH também apresenta. Mas como que você vai fazer esse diferencial? E aí que tá onde entra o bom profissional. Ele vai saber observar o seu comportamento desde a infância, observar quando esses sintomas aparecem, se eles são recorrentes ou não, se acontece em outros lugares, vai fazer uma entrevista com os familiares ou pelo menos procurar saber se alguém da família também tem TDAH. A partir daí, você consegue então saber fazer essa diferenciação quando é TDAH ou esses sintomas são de outros transtornos. Como, por exemplo, pacientes que têm bipolar, eles podem chegar às vezes muito agitados, com pensamentos muito acelerados, mas apesar de você observar comportamentalmente que são pacientes com sintomas parecidos, a natureza, o porquê que isso vem é completamente diferente. Então, procure um profissional que saiba, caso você tenha dúvida. E você, psicólogo, psiquiatra, profissional da área da saúde que trabalha com TDAH, estude mais profundamente, além dos conteúdos sobre os sintomas do TDAH, sobre outros transtornos psicopatológicos e a comorbidade entre eles. E você ficou com alguma dúvida sobre o que é TDAH? Deixa aqui nos comentários que a gente responde pra você. Aqui no vídeo vão ficar também suas recomendações de podcast sobre TDAH que você não pode perder. Uma é comigo e com meu colega de profissão, David Sender. E o outro com a querida neuropsicóloga Alessandra. Até a próxima, gente!